programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por incluir a Hora do Estudo Bíblico em sua agenda hoje. Os seus cartões, suas cartas e ofertas são uma fonte de encorajamento para todos nós. Antes de voltarmos à Palavra de Deus e continuar nosso estudo sobre a natureza de Deus, vamos buscar ao Senhor em oração. Pai de amor, nós pausamos para te agradecer pelo teu amor e misericórdia, pela tua graça. Nós jamais saberemos toda a sua bondade antes de chegarmos ao céu. Nós te agradecemos por tudo que recebemos de tuas mãos. Não apenas nas meras necessidades da vida, mas acima de tudo, nós te agradecemos pelo privilégio de partilhar a boa palavra com aqueles que nos ouvem. Senhor, oramos por aqueles que têm necessidades especiais. Os mais velhos, os enfermos, aqueles que estão em casas de repouso, nos hospitais. Senhor, tenha misericórdia de cada um deles. Que hoje seja um dia de bênçãos para os nossos ouvintes. Nós te agradecemos pela possibilidade de se alegrar no Senhor em cada circunstância, em todas as condições. Nos alegramos que as provas e testes da vida não podem nos roubar a paz e a alegria do Senhor Jesus Cristo. Senhor, se alguém está afastado dos teus caminhos, que estiver nos ouvindo neste momento, que ele ou ela possa voltar a caminhar contigo. Se alguém que nos ouve ainda não está salvo, Senhor, ajude esta pessoa a confiar em Cristo Jesus como seu Salvador. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Em nossa série sobre a natureza de Deus, ou como é Deus, chegamos hoje aos atributos da bondade de Deus. Não é frequente ouvirmos sobre a bondade de Deus expostas à luz das Escrituras. Existe uma ideia trazida por muitas pessoas de que Deus é um tipo de avô, um avô que é bom para todo mundo. Deus é bom para todos, mas este não é o único ensino sobre a bondade de Deus. O que quer dizer a bondade de Deus? Bem, eu creio que a bondade de Deus é essencial para a perfeição de sua natureza, que se inclina abundantemente para as suas criaturas. Isso se aplica a todas as criaturas. É a benevolência de Deus que flui de sua própria natureza e promove a felicidade e o bem-estar de suas criaturas. De todos os atributos de Deus, sua bondade é, sem dúvida, a mais desejável possível para o homem, provendo as necessidades e conveniências dentro dos prazeres naturais da vida. Deus é, essencialmente, originalmente e eternamente bom em si mesmo. Qualquer bondade em sua criação deve ter Deus como fonte. A bondade do homem não é inerente a ele. Se há alguma bondade em nós, nos adquirimos de Deus, nosso Criador, mas a bondade de Deus permanece para sempre. Foi isso que disse o salmista em Salmo 52, verso 1. Quando um homem rico chegou a Jesus e perguntou a ele: "Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna?" E Jesus disse: "Por que me chamas de bom? Não, ninguém é bom a não ser Deus." Marcos capítulo 10, versos 17 e 18. Quando o Senhor se aproximou desse homem com essa afirmação, "Por que me chamas de bom? Não, ninguém é bom a não ser Deus," a resposta de nosso Senhor não implicava a negativa de que ele não era Deus. Ao contrário, Cristo estava alegando sua absoluta bondade, que é a sua divindade. Na verdade, o nosso Senhor usou a palavra do homem para dar uma explicação muito boa sobre a bondade. Desde que o termo é aplicável somente a Deus, Cristo queria que este homem usasse este termo cuidadosa e corretamente. O jovem se referiu a Cristo apenas como um professor humano. Dessa forma, ligar a palavra bom a um mero ser humano é ter uma visão superficial deste termo. Na verdade, aquele jovem não cria que Cristo era Deus, por isso ele estava usando o mau termo em seu próprio julgamento. Assim, o Senhor está correto neste ponto. O inquiridor tinha necessidades espirituais, mas uma visão distorcida da bondade, necessidades que jamais seriam atendidas. Ele precisava ver que Deus não era apenas bom, e que todos os homens não são bons. Sabemos na Epístola de Romanos, capítulo 3, verso 12, que não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Se Cristo queria dizer que ele não era Deus, então isso quer dizer que ele não era totalmente bom.
Ao fazer esse comentário com o jovem rico, Cristo estava afirmando a sua divindade. De outra forma, ele estava pedindo ao jovem que violasse o segundo mandamento, conforme Êxodo, capítulo 20, versos 4 e 5. Vamos ler este mandamento para você. Acho que assim vai ajudá-lo a compreender melhor o que exatamente o Senhor está dizendo a este jovem. Isso quer dizer que não terás outros deuses diante de mim. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Veja que Deus tem alguma coisa bem definitiva a dizer a este jovem. Ele está dizendo: olhe, se você está dizendo que eu não sou Deus, então você não pode me chamar de bom. Você já me chamou de bom, mas não crê que eu seja Deus? Se você tiver qualquer outro Deus além de mim, então você tem um pensamento distorcido e você precisa acertar isso. Veja que Cristo alegou a sua divindade, ou se fosse de outra forma, ele estaria pedindo para que esse jovem violasse o mandamento em Êxodo 20. O ponto mais importante aqui é que não há ninguém bom, ninguém sequer. Neste sentido, ninguém é bom a não ser Deus. Alguns professores da Bíblia falam sobre a bondade de Deus como sendo sinônimo da misericórdia de Deus, de seu amor e de sua graça. Pessoalmente, eu compreendo que estes atributos diferem em alguns aspectos, portanto, quero sugerir que consideremos um a um separadamente. Eu não creio que a bondade de Deus é o mesmo que sua misericórdia e o mesmo que seu amor e graça. Temos aqui certo encadeamento, mas cada um deles é separado e distinto. Observe, a bondade e a misericórdia de Deus são diferentes porque a bondade alcança mais pessoas que a misericórdia. A bondade de Deus se estende a todas as pessoas. Lemos: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmo 145, verso 9. A inclinação de Deus para trabalhar abundantemente com o homem não se confina apenas àquelas pessoas que lemos nas Escrituras. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5, verso 45. Veja aqui que temos 2 fazendeiros cujas propriedades estão lado a lado. A mesma chuva que cai numa fazenda, cai na outra. O sol que aquece uma, aquece também a outra. Para falar a verdade, o fazendeiro iníquo, que rejeitou a Deus e a Cristo, deve ter uma colheita melhor que a do fazendeiro cristão ao lado dele. Veja que a bondade de Deus alcança todos os homens. Isso é o que o salmista quis dizer quando disse: porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus é bom para os ingratos e maus. Isso é o que aprendemos. Encontramos isso em Lucas, capítulo 6, verso 35. Veja que Deus não é para as pessoas porque elas são boas ou porque elas não são más. Os pais muitas vezes agem errado quando dizem aos seus filhinhos: olha, agora Deus não vai ser bom com você, se comporte, hein? Se você é pai ou mãe e me ouve agora, por favor, jamais diga isso. Jamais diga a seus filhos que se eles se comportarem maus, Deus não vai ser bom com eles. O nosso Senhor ensinou que o sol brilha e a chuva cai sobre justos e injustos. Isto é uma prova de que a bondade de Deus se estende a todos os homens em todo lugar. A bondade de Deus não é condicionada pela atitude daqueles para quem ela flui. Paulo enfatiza neste ponto de Romanos, capítulo 5, começando com o verso 6. Abra aí a sua Bíblia. Romanos, capítulo 5, começando com o verso 6. E aqui alguma coisa de bondade de Deus se estende a todos os homens em todos os lugares. Vamos ler o verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dá para ver como nós, humanos, funcionamos? Podemos ser bons para as pessoas que são boas para nós. De fato, somos mais inclinados às pessoas que manifestam bondade para conosco. Mas Deus não. Deus não demonstra o seu amor apenas para aqueles que são bons. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não lida apenas com todos usando sua divina bondade. Agostinho certa vez disse:
Ser bom para os bons é natural. O mal para os bons é demoníaco. Mas o bem para o mal, isso sim, é divino. Agora, amados, Deus tem sido muito bom para conosco, mandando a Cristo para morrer por nós. E nenhum de nós merece a expressão da bondade de Deus. Tudo que emana de Deus é necessariamente bom. Portanto, todo o ato da criação era uma apresentação da bondade de Deus. Não conheço nada que obrigasse a Deus a criar o mundo. Mas quando ele escolheu criar o mundo, foi necessário que ele criasse um mundo bom. Ele não podia ter criado de outra forma, pois Deus é cheio de bondade em si mesmo. Portanto, quando você ler na Bíblia sobre o Deus da criação, saiba que a criação certamente foi boa. Ela tinha que ser boa. Assim, a bondade de Deus é enfatizada primeiramente na criação. Eu quero que você abra na primeira página o primeiro capítulo do livro de Gênesis. Vamos dar uma olhada no Deus da nossa criação. Lemos no verso 4. E viu Deus que a luz era boa. Ela tinha que ser boa, pois ela veio de Deus e, naturalmente, era boa. Agora desça para o verso 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Gênesis 1, verso 10. Em Gênesis 1, verso 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. No verso 4, viu Deus que era bom. No verso 10, viu Deus que era bom. No verso 12, era bom. Olhe o verso 18, lemos. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Ela tinha que ser boa, pois Deus a criou e, por natureza, era boa. Verso 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Veja que toda a criação de Deus nos conta a mesma história. E viu Deus que era bom. Você viu como o capítulo se encerra neste capítulo 1 de Gênesis? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Sim, amados, Deus viu que tudo o que ele fez era muito bom. A bondade de Deus é o seu primeiro atributo, descrevendo o Deus da criação. Parece até que alguém, por razões divinas, queria que Deus mostrasse sua bondade por meio da criação, pois lemos nas Escrituras, no Salmo 33, verso 5, a terra está cheia de sua bondade. Conectado com o pensamento de que toda a criação é boa, Paulo diz o seguinte, pois toda criatura, que quer dizer todas as coisas criadas, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 4. O Espírito de Deus avisa isso a cada crente que estivesse proibindo o casamento e comer certos alimentos. Sem dúvida, algumas vezes é melhor para alguém ficar solteiro ou refrear a alimentação de certos pratos, mas Deus foi quem instituiu o casamento e Ele é quem dá o alimento. Gênesis capítulo 1, versos 28 e 29. Isto foi dado tanto para a propagação quanto para a manutenção da raça humana. O casamento é essencial para a propagação da raça humana. A comida é essencial para manter o corpo vivo e para propagar a raça humana. Devemos agradecer a Deus todos os dias por estas coisas boas da vida e nos alegrar nelas com moderação. Mas devemos ser zelosos e regulares em agradecer a Deus por sua bondade e por todos esses maravilhosos presentes. Não é verdade? A comida é boa, pois Deus a criou, e seu uso é santificado para nós pela oração e pela fé. Quando humildemente damos graças a Deus na mesa pelo alimento que Ele fornece, adquirimos uma qualidade santa pelo nosso reconhecimento que Ele nos deu algo. Eu jamais como antes de agradecer o alimento que Deus me dá. Ainda me lembro de estar jantando com um dos mais renomados executivos das empresas de automóveis das fábricas na cidade de Chicago. É claro que havia homens com variadas experiências de vida, de diferentes religiões reunidos ali, além de eu e meu amigo que tinha me convidado, que era membro da igreja que eu pastoreava. E antes de irmos para a mesa, ele disse, agora aqui ninguém ora, hein? Bom, ele disse que havia gente ali religiosa e gente não religiosa. Bem, talvez ninguém tenha orado, mas eu orei. Eu não podia comer sem baixar minha cabeça e silenciosamente agradecer a Deus por isso, afinal, Ele é o doador de todo o bem.
Eu me lembro que falava sobre este assunto numa conferência bíblica, quando um homem forte e grande veio até mim e disse, levantando as mãos, e eram mãos bem grandes, quando ele disse, você está vendo estas mãos? Eu disse, sim, eu vejo. Então ele disse, eu trabalho duro por tudo que consigo, e você está me dizendo que eu devo agradecer a Deus por isso? Ele disse, sou eu quem trabalha para colocar o pão na minha mesa? E eu disse, Senhor, você apenas vai trabalhar porque Deus lhe deu força para trabalhar. Eu disse, você deveria ficar de joelhos na frente desta igreja e agradecer a Deus por ter boa saúde e força para sair e ganhar o seu pão. Amanhã, ao amanhecer, você deve marcar uma consulta para ver uma doença mental. Eu disse, Deus pode curar você e curar você para sempre. Não tome essa atitude que você está tomando. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de cima, das mãos do Pai das luzes, onde não há variação nem sombra de mudança. É correto e apropriado oferecer graças a Deus pelas maravilhas e pelo amor e por sua graça e bondade. Primeiro, Deus criou estas boas coisas e depois nos criou para que pudéssemos desfrutar delas, para que Ele nos transmitisse sua bondade. De fato, o Senhor é bom, meu amigo. Que variedade de prazeres naturais Ele deu às suas criaturas? A primeira mentira do diabo foi lançar suas mentiras sobre a bondade de Deus. Volte ao 3º capítulo do livro de Gênesis e você verá o coração deste ataque em nossa mãe Eva. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que ele está fazendo neste capítulo de Gênesis 3? Deus havia dito no capítulo 2, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Gênesis 2,16, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus deu a eles a liberdade perfeita. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas de uma das árvores Deus disse que havia uma restrição, e o diabo usou esta única restrição sobre aquela árvore para lançar dúvidas sobre toda a bondade de Deus. Esta foi a primeira mentira registrada na Bíblia. O diabo lançando dúvidas sobre a bondade de Deus. Sabe que nós também agimos dessa forma. Pegamos tudo que chega em nossas mãos e se houver uma simples restrição para nós, se algo nos é negado, dizemos, bem, Deus não está sendo tão bom para mim. Meu amigo, Deus tem sido bom para mim e para você todo o tempo. Nós jamais saberemos a grandeza da bondade de Deus para conosco, a não ser no dia em que chegarmos ao céu. É um problema frequente em algumas pessoas verem certos indivíduos se alegrarem mais na bondade de Deus que outras. Já vimos em Mateus 5, verso 45 e Lucas 6, 35, Deus é imparcial em suas benevolências para com o homem. Deus não tem favoritos. Eu já conheci alguns pais que tinham. Eles eram parciais com relação aos seus filhos, seu próprio sangue. Já vi isso acontecer mais de uma vez, no entanto, nem todas as pessoas têm a capacidade de recepção do bem e de sua utilidade. Deus jamais deixa de atender às necessidades da vida daqueles que confiam nele, mas creio que ele possa dispensar uma medida muito maior de bondade para aqueles que usarem estas bênçãos para abençoar os outros. Veja que não é culpa de Deus se eu não desfruto com muito entusiasmo da bondade de Deus enquanto outros cristãos se alegram com ela. Talvez outra pessoa seja mais generosa que eu, talvez ela seja mais preocupada com os outros e Deus saiba que Ele vai distribuir seus bens de uma forma mais generosa e menos egoísta que eu. Não posso culpar a Deus se alguém desfruta melhor de sua bondade que eu. Já aprendi em minha vida cristã a não cobiçar o que as outras pessoas possuem. Deus sabe o que eu preciso e sabe que isso é o melhor para mim e me dará sempre o que é melhor. Se formos bons mordomos e generosos com os outros partilhando o que temos, Deus dispensará sobre nós tudo o que precisamos e ainda mais. Sim, a bondade de Deus se estende à humanidade em todo lugar. E eu não posso crer que Deus vá reter alguma coisa mesmo para aqueles que desprezam sua bondade. Leia Romanos, capítulo 2, versos 4 e 5. Paulo fala daqueles que desprezam a bondade de Deus. Para todos estes, haverá um dia de acerto de contas pelo desprezo da bondade de Deus. Jamais podemos tratar a bondade de Deus com desprezo. Devemos ser humildes e gratos.
Devemos começar nosso dia com uma oração sincera, agradecendo com uma oração gratos a Deus pela noite de descanso e por nos levar para um novo dia. Devemos confiar nele durante todo o dia enquanto comemos e bebemos, sendo gratos a ele por isso. Depois, no final do dia, devemos agradecer a Deus mais uma vez pela provisão de nossas necessidades naquele dia. Os homens, às vezes, formam suas próprias opiniões sobre seus estudos e trabalho para serem bem-sucedidos na vida e prover suas necessidades para a vida deles mesmos e suas famílias, e isto pertence à bondade de Deus. Não faça isso, meu amigo. Jamais se vanglorie de suas realizações, de suas conquistas, de como você estudou muito para chegar onde chegou. Lembre-se da bondade de Deus. Todos que desprezam a bondade de Deus hão de receber a retribuição cedo ou tarde. Muita gente jamais aprendeu a compreender que a bondade de Deus os levaria ao arrependimento de seus pecados, que, por sua vez, os levaria a confiar em Deus e em sua bondade no dia a dia. Amados, vamos dizer do fundo dos nossos corações: Tu és bom e fazes bem, ensina-me os teus estatutos. Salmo 119, verso 68. Dê uma boa olhada nos Salmos. No Salmo 107, onde temos alguns comentários com relação à bondade de Deus. Estou dirigindo sua atenção para isso enquanto abro minha Bíblia no Salmo 107. Enquanto nós achamos o Salmo 107, quero que você preste bem atenção. Vamos ler desde o princípio. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, pois sua misericórdia dura para sempre. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Já sou pastor há 25 anos e frequentemente temos o culto de ação de graças na manhã de ação de graças, dependendo do dia da semana que cai. Se for no meio de semana à noite, fazemos o culto de ação de graças no culto de oração. Mas por 25 anos de ministério, em todos os cultos de ações de graça, todos os dias de ação de graças, eu leio em voz alta o Salmo 107. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou nas terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários. Não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Leia o Salmo 107 do princípio ao fim. Não é um salmo curtinho, mas ele tem 43 versos, mas será uma grande bênção para você. Sublinhe este salmo todas as vezes que você ler esta frase. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Somos apresentados a 4 figuras de linguagem neste salmo, cada um deles apresentando uma necessidade humana de alguma forma. A luta do homem em sua jornada na terra, no verso 16. A luta de um prisioneiro escravizado, no verso 17. A luta de um enfermo, no verso 18. A luta de um marinheiro na tempestade, no verso 19. Em cada caso vemos a bondade de Deus na libertação. A bondade de Deus se manifesta de forma simples. Sua bondade divina é apresentada ao viajante cansado e triste, ao cativo, ao enfermo e ao marinheiro sendo açoitado pelas ondas do mar da vida. O Velho Testamento inteiro ressoa uma estrofe. Ele é bom. E é mesmo. Amados, temos um Deus maravilhoso, um Deus bom. Ele tem sido bom para mim e bom para você também. Vamos encerrar o nosso programa agora, agradecendo a Deus por Ele ser quem Ele é. Pai, pausamos agora para te agradecer por tua bondade que tem se estendido a nós dia após dia. Dê-nos uma nova apreciação da tua bondade, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Se Deus assim permitir, estaremos de volta amanhã, no mesmo horário, aqui na mesma emissora. Até lá. E continue olhando para o alto. Que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico, com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet, www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico,
é uma produção da BBN.